Galera, tranquilo, numa boa. Passei alguns diazinhos, vários diazinhos, sem fazer nenhum vídeo. Entretanto, me dediquei a vários artigos que estão lá no meu blog, que vai estar aqui, ó. Isso mesmo, né? Então é só lá dar uma olhadinha, né? Falo principalmente para quem me acompanha pelo YouTube. As demais pessoas conseguem ali pelo Face e tal, conseguem acessar com maior facilidade, ok? O tema de hoje é um livro do Stanley, Jason Stanley, né? O que é o fascismo, que me motivou a fazer este vídeo, e eu fiz um recorte nesta obra, um recorte, ou seja, eu resolvi observar a linguagem, a comunicação, porque é isto que me fascina no ambiente do fascismo, não é? Como funciona a linguagem e por que eu entendo como muito importante. Muito importante porque as pessoas deixaram de se comunicar, porque sujeito A fala, sujeito B não quer compreender. Não só não compreende inúmeras vezes porque não tem condições intelectuais, quanto não quer compreender. E também, inusitadamente, há situações várias de pessoas que têm condições intelectuais até acima da média, mas não querem entender o que A fala. Por quê? Porque entre o sujeito A e o sujeito B há uma névoa, há uma situação de dissolução, de diluição da linguagem, a ponto que há um ruído tão grande que A não chega a ter B, e às vezes vice-versa. E aí que está a minha fonte de preocupação, porque evidentemente que eu sou um falador compulsivo e percebo que há os não entendedores compulsivos de outro lado. Pois bem, o autor, ele, quando entra nessa discussão sobre a linguagem, a comunicação, ele diz que o fascismo, ele mente. Portanto, ele nos informa que o fascista sabe e distorce, né? Há uma intenção de não falar a verdade. Veja que no liberalismo, veja que na vida normal, na vida tradicional, as pessoas por aí, elas mentem. Até podem mentir, mas é uma exceção. De maneira geral, elas estão atentas à realidade, né? Se encaminham para a realidade. Já diz ele, o fascismo não, ele opta pela mentira. E é preciso que se pense então na ideia de propaganda, porque essa mentira tem tudo a ver com a propaganda. Ela precisa ser transmitida às demais pessoas. E nós sabemos que propaganda é um método, é uma metodologia, é uma forma pensada, raciocinada de levar uma ideia, de levar uma informação de maneira o mais eficiente possível para um número maior possível de pessoas. Portanto, a mentira e a ideia de propaganda andam juntas. Portanto, blogs se consorciam a essa mentira, as TVs abertas se consorciam, as fechadas também, né? As pessoas acabam sendo seduzidas, portanto, por essa mensagem comunicada, propagandeada, e elas acabam perdendo, vamos dizer assim, a consciência da realidade, porque entre a realidade e o que elas pensam existe a informação degradada, né, propagandeada, conscientemente desvirtuadora do que está acontecendo, principalmente na questão política. E eu digo principalmente questão política, porque a política é a interpretação ou a discussão
da realidade. É na política, ou seja, na cidade, na polis, no convívio, é que se discute a cidade, a polis, o convívio, né? Então o que acontece? Se há uma interferência nesta interpretação, se há uma interferência nesta relação que discute a realidade se torna algo difícil de se aproximar. Claro que sabemos que a realidade em 100% é muito difícil de ter acesso, como em outros vídeos eu já falei, nós não estamos em todos os lugares, em todos os momentos, fisicamente, para saber o que de fato acontece lá, né? Entretanto, nós precisamos encontrar instituições confiáveis ou pessoas confiáveis, livros confiáveis, artigos confiáveis, de pessoas que têm um histórico de estudos sobre a realidade, sobre a política, sobre o que está acontecendo, para que possamos confiar e perceber que não é uma propaganda aquele artigo, não é uma propaganda aquele livro, mas é algo de científico, é algo de preocupação em fazer com que as pessoas compreendam o mais fidedignamente o que está acontecendo. Então, com esse distanciamento que acontece entre os fatos da política e as pessoas, distanciamento feito pela comunicação, pela propaganda, pela linguagem deturpada, é preciso que as ideias fascistas sejam bem encapsuladas, sejam bem encaixotadas, em caixotes bonitinhos, com florzinha, né? Para que a pessoa pegue e abra, né? Bem encapsulado, para que as pessoas achem que é tipo um remédio, pega e toma, né? Que seja de fácil acesso, bonitinho, charmosa essa ideia. Portanto, é preciso que se crie slogans, é preciso que se crie imagens que sejam repetidas e repetidas e repetidas. Então a pessoa, de tanto ouvir a repetição, ela acha bonitinho e repete também. Um exemplo clássico aqui no Brasil é o sequestro da camisa verde e amarela brasileira, que o que significava antes, agora não significa mais, né? Significa outra coisa. A camiseta verde e amarela significa uma visão de mundo, um comportamento que já foi pré-definido, encapsulado naquele formato de camiseta, e a pessoa ao vestir, ela está dizendo: eu concordo com isso, eu sou isso. Então, muito cuidado com as ideias encurtadas, envelopadas, embrulhadas, que são entregues como se verdade fossem. Outro exemplo que me ocorre agora, eu falando, é pátria. Ame a pátria, né? Seja patriota. E aí esse patriota, pátria, e isso não é só no Brasil, né? Essa ideia de pátria, isso aí é antigo já, né? As pessoas não sabem o que é pátria, mas as pessoas se engajam em um comportamento que seria favorável à manutenção de uma pátria, de um amor incondicional a isto que eu vivo, né? A esse lugar, a esse espaço chamado Brasil que eu vivo. E acabam esquecendo que se eu me posiciono em função de uma paixão, em função de um amor, o amor é cego, o amor engana, né? O amor é muito bonito, mas ele é muito perigoso, porque grandes guerras, grandes assassinatos acontecem em nome do amor. E quando nós falamos dessa pátria, essa situação amorosa que se deve ter, não se sabe bem ao que, mas que se deve amar, a ideia é envelopar uma vontade de manter o governo fascista no poder a qualquer custo, e passa a se chamar pátria. Ao ler o livro, né, perceberemos que em determinado momento, ainda neste contexto de linguagem,
o autor aponta para a irrealidade. Existe uma aposta em que as pessoas não se aterão à realidade e vão começar a se encaminhar ao mundo da propaganda, ao mundo irreal, ao mundo fantasioso criado através do mito de que tudo está bem, o mito de que se está mal a culpa não é do atual governante, mas é sempre de outro lugar, alguma coisa que acontece, a culpa é sempre do outro, né? A realidade que parte do princípio que existe nós e o outro, e se algum problema é o outro, nunca nós. Então percebe que essa irrealidade é uma irrealidade construída, que vem pela propaganda, vem, como eu disse no início, pela mentira, consciente de uns e aceita por outros por inconsciência, né? Uma linguagem que ela não é exata, ela, como diz a pátria, né? Como eu disse, que é uma linguagem que é uma ficção, é um fetiche pela repetição, e as pessoas vão repetindo e repetindo e repetindo e vão construindo uma pseudo-realidade, né? E ali elas se comunicam e vivem, convivem, e aí o mundo virtual é interessante, porque daí se criam comunidades, se criam outros mundos, né? E onde os eu estão ali e os não eu, os outros estão em outro lugar, né? Nós estamos ali e eles estão em outro lugar. E a partir desta realidade nós passamos a interpretar o mundo. Portanto, o fascismo é isto, é uma revisão do mundo, é uma revisão da história, é uma revisão de tudo e uma recolocação de uma verdade que vai se sobrepor a tudo e a todos. Portanto, alguém já deve ter se dado conta aqui, qual é o papel da ciência? Nenhuma. A ciência no mundo irreal, né? A ciência no mundo irreal é um problema, porque a ciência é indomável. A ciência, a ciência tende a olhar as coisas como elas são. A ciência política não vai inventar, a ciência política vai trabalhar com dados. Portanto, ela não é bem-vinda e, portanto, ela é secundarizada, se retira recursos, ou fala que ela é manipulada. E aqui eu falando em manipulado, já me lembro a importância que se dá a grandes conspirações mundiais que vão cooptar, inclusive, a ciência, né? Uma cultura marxista que vai dominar o mundo, e principalmente pela ciência, né? Que vai mentir para as pessoas, grandes conspirações, grandes intenções e grupos, né? Para desvirtuar a pátria, desvirtuar a família, e essas grandes explicações mirabolantes, né? Elas tendem a fazer com que esse mundo mitológico inventado se mantenha, né? Porque quando eu vou olhar a ciência, essa grande explicação diz: não olhe, porque ela foi essa ciência está viciada por um marxismo, por uma coisa estranha que está lá. Se não há verdade em lugar algum, se existem conspirações por todos os lados, se cada vez é mais difícil saber o que é verdade, né? Se a linguagem está cada vez mais difícil de ser compreendida, melhor será, pensam os submetidos, que obedeçamos ao líder, que obedeçamos a uma pessoa que esta sim sabe. Nós não, nós estamos confusos, mas essa pessoa sabe, ela sabe das conspirações e é só deixá-la trabalhar. Então, no que se refere à linguagem, né, eu refleti em cima deste livro e convido vocês a fazerem a leitura, que é muito mais do que isso que eu disse,
e para que possamos compreender melhor este fenômeno chamado fascismo. Abraço e até a próxima.